Deputados retomam hoje a votação da PEC da transição. Ontem o texto base foi aprovado em primeiro turno de Brasília. Quem acompanhou tudo foi o Márcio Rocha. A Câmara ainda vai votar o segundo turno da PEC do Bolsa Família para confirmar os R$600 mensais do benefício a partir de janeiro e, assim, confirmar a retirada dos recursos do chamado teto de gastos. No entanto, o prazo que foi definido inicialmente pelos senadores foi diminuído, passando de 2 anos para 1 ano de vigência, depois de uma reunião envolvendo membros do Congresso e do governo eleito. Em uma sessão que teve mais de 12 horas de duração, um acordo foi costurado para que a PEC tivesse o prazo de duração alterado. A oposição ao futuro governo diz que a medida vai trazer efeito contrário, mas o deputado Mauro Benevides Filho afirmou que o argumento é falho. Os 145 bilhões é somente para equiparar o mesmo nível que está agora em 2022. O Senado aprova o aumento dos salários do presidente da República, do vice, dos parlamentares do Congresso Nacional e dos ministros de Estado. Texto de autoria da mesa diretora da Câmara já havia sido aprovado ontem mesmo pelos deputados e segue agora para a promulgação do Legislativo, ou seja, começa a valer na prática. Tá vendo como a gente estava aqui falando, que eles estão trabalhando duro nessa reta final? Então, entre outras coisas, para isso aqui. De acordo com o substitutivo aprovado na Câmara, de autoria do deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, mantido no Senado pelo relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, o reajuste será escalonado em 4 percentuais. Então vamos lá. A partir de 1º de janeiro, o aumento inicial vai ser de 16%, chegando a R$ 39.300. Em 1º de abril, e não será mentira, o salário vai de R$ 41.600. Em 1º de fevereiro de 2024, vai para R$ 44 mil. E por fim, a partir de 1º de fevereiro de 2025, já tem tudo previsto, hein? Subsídios, salários chegarão a R$ 46.300. Salário de R$ 46.300. Esses valores não contam aí com aqueles chamados penduricalhos, né? Os quais os políticos têm direito. Só para o ano que vem, o impacto orçamentário desse reajuste será de pouco mais de R$ 107 milhões. Mas o bom é o seguinte, tá sobrando dinheiro, não é mesmo? A gente quase não tá no arranca-rabo para aprovação do orçamento, quase a gente não tá aqui com a corda no pescoço para conseguir manter auxílio como Auxílio Brasil, que volta a ser Bolsa Família, quase não tem arranca-rabo para conseguir colocar dinheiro na saúde e na educação, no farmácia popular, por exemplo, né, na merenda escolar, enfim. Então, R$ 107 milhões de impacto orçamentário. Para justificar o aumento de salário, os nossos queridos congressistas afirmam que os poderes não têm uma revisão desde 2014 e que há, portanto, tadinhos, muita defasagem por causa da inflação. E o salário mínimo? O reajuste real do salário mínimo, né? É o que os nossos ouvintes estão questionando exatamente agora. E o valor do salário mínimo, né? Caramba, gente, é impressionante. Impressionante. É um tapa na cara mesmo, né? De verdade. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, é exonerado do cargo. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Fábio Faria ainda não se manifestou sobre a saída dele do governo federal. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou a saída do governo Bolsonaro ao entrar oficialmente de férias. O período de descanso dele vai até dia 31, né, deste mês, quando termina o mandato do atual presidente da República. Um lavajatista vai atuar na equipe do Ministério da Justiça no futuro governo Lula. Edmar Camata, que defendeu a prisão do petista, vai chefiar a Polícia Rodoviária Federal. E quem tem os detalhes da capital do país é o Adriano Oliveira. O ministro da Justiça do governo, que toma posse em 1º de janeiro, Flávio Dino, fez o anúncio de mais nomes que vão compor a estrutura da pasta. Foi confirmado como diretor-geral da Polícia Federal o delegado Andrei Rodrigues, atualmente responsável pela segurança do presidente eleito Lula. Na nova composição da PF foram chamados ainda Gustavo Paulo Leite de Souza para a Diretoria-Geral Adjunta, Ademir Dias Cardoso Júnior, Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Helena de Rezende, Corregedoria Geral, Otávio Margonari Russo, Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos, Ricardo Andrade Saad, Diretoria de Investigação de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, Rodrigo Moraes Fernandes, Diretoria de Inteligência, Valdeci Urquiza, Diretoria de Cooperação Internacional, entre outros nomes.
Além desses, também vão integrar a equipe de Flávio Dino, o novo secretário nacional de Justiça, o advogado Augusto Botelho, e o novo diretor da PRF, Edmar Moreira Camata. Chega a 2 o número de mortos durante fortes chuvas em Santa Catarina. Os detalhes com o Jean Costa. A Defesa Civil de Santa Catarina afirma que 6 municípios relataram ocorrências em virtude das chuvas no estado. No total, há 131 desabrigados e 55 desalojados. Já foram registrados 2 óbitos. As mortes ocorreram na Rua Monte Caraíba, no bairro Jardim Aliança, em Camboriú. 2 adolescentes de 15 e 17 anos estavam dormindo no momento do deslizamento de terra. Até o momento, apenas os municípios de Navegantes, Barra do Sul e Balneário Camboriú emitiram decretos de situação de emergência. Explosão no litoral catarinense. Os detalhes chegam agora com Ângelo Sfaier. O Corpo de Bombeiros atua para combater os últimos focos de incêndio em uma transportadora que fica às margens da BR-101, entre Penha e Navegantes, no litoral de Santa Catarina. A principal suspeita é de que o fogo iniciou após produtos químicos entrarem em contato com água. Segundo os socorristas, a grande quantidade de fumaça expelida era tóxica. Não houve registro de feridos, mas devido ao risco e baixa visibilidade, a BR-101 foi interditada nos 2 sentidos. As pistas foram liberadas por volta das 6 horas da tarde de ontem. Devido às chuvas, de forma preventiva, vários bloqueios foram realizados pela concessionária que administra as rodovias entre Paraná e Santa Catarina. Na BR-376, as interdições ocorrem nas praças de pedágio de Garuva, no quilômetro 1, e de São José dos Pinhais, no quilômetro 635. Segundo a Artérias Litoral Sul, a liberação do tráfego depende da reavaliação das condições de segurança nesta quarta-feira. Um dos principais bicheiros do Rio de Janeiro é solto. Fala Pedro Dobal. A Justiça do Rio expede o alvará de soltura para que o bicheiro Rogério de Andrade deixe a cadeia. O documento foi emitido depois que a Corte Fluminense foi notificada sobre a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, que revogou a prisão preventiva do contraventor. O juiz Bruno Monteiro Rulieri determinou que Andrade compareça em até 5 dias úteis a um dos pontos de instalação de tornozeleira eletrônica. Ele deverá ficar em casa entre 8 da noite e 6 da manhã. Rogério de Andrade havia sido preso em agosto durante a operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Federal, em Petrópolis, na região serrana. Na ocasião, o filho dele, Gustavo de Andrade, também foi preso. Os dois são acusados de corromper agentes públicos com propina para manter o domínio de pontos do jogo do bicho. Um dos envolvidos na morte de um jornalista e um indigenista na Amazônia volta para a cadeia. Quem tem as informações para a gente é a Tawane Costa. Um dos suspeitos de envolvimento nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips volta a ser preso pela Polícia Federal e deve ser encaminhado para um presídio federal de segurança máxima. Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, é apontado como mandante dos assassinatos e responde a processo criminal por ser líder de uma associação criminosa que se dedica à pesca ilegal no Vale do Javari, onde ocorreu o crime. Ele chegou a ser preso, mas em outubro foi solto após pagar uma fiança de R$15 mil. Agora, a prisão de Colômbia foi novamente decretada porque o réu descumpriu as condições impostas para a liberdade provisória. A deputada federal por São Paulo, Carla Zambelli, ainda não se manifestou depois de ter suspenso o porte de armas dela. Fala Arthur Covre. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende o porte de arma da deputada Carla Zambelli e dá 48 horas para que a parlamentar entregue todos os armamentos registrados em nome dela. O magistrado atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República dentro da investigação sobre o episódio em que a bolsonarista correu atrás de um apoiador do presidente eleito Lula com a arma em punho no meio da rua nos Jardins, região central de São Paulo, na véspera da eleição. Na defesa, Zambelli havia justificado o uso da arma argumentando legítima defesa. Gilmar Mendes, no entanto, afirmou que diante das informações colhidas até o momento, há indícios de um uso da arma para além dos limites da autorização de legítima defesa. Continuam os preparativos para o funeral da primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras. O destaque chega agora com a Mariana Albuquerque. A Academia Brasileira de Letras lida com o trâmite para a repatriação do corpo de Nélida Pinhon e espera receber já nesta quarta-feira o corpo da escritora na instituição. Nélida morreu aos 85 anos em Lisboa, Portugal, neste sábado. A causa da morte dela ainda não foi divulgada. O velório está programado para ser feito na ABL. A escritora era a quinta ocupante da cadeira 30 e foi eleita para a Academia em julho de 1989. Ela foi a primeira mulher a presidir a instituição entre 1989
1996 e 1997. Uma sessão da saudade ainda vai ser realizada pela instituição no dia 2 de março, no Salão Nobre da instituição. Na celebração, os acadêmicos realizam homenagens e abrem oficialmente o período de eleição do novo ocupante da cadeira. Mais uma vítima da tragédia de Brumadinho é identificada. Os detalhes com a Bruna Vale. É identificado nesta terça-feira o corpo de Cristiane Antunes Campos, vítima do rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho, na região metropolitana de BH. A vítima, que tinha 35 anos à época do rompimento, era supervisora da mina. De acordo com a Polícia Civil, ela é natural de Belo Horizonte e foi identificada por meio do exame de DNA. A família de Cristiane já foi informada pela equipe de assistência social da Polícia Civil. Já são 267 pessoas identificadas. Ainda restam 3 vítimas a serem localizadas. Tem mensagem aqui de ouvinte falando sobre a paralisação dos pilotos e comissários de bordo, né? Que mantém essa greve, terceiro dia já consecutivo, e é por tempo indeterminado, naquele horário das 6 da manhã até as 8 horas da manhã. São 2 horas de paralisação, mas que tem a capacidade de gerar vários atrasos em cascata, impactando o restante do dia, da manhã principalmente, e cancelamentos também, afetando 9 aeroportos no total em todo o país. Então a gente está falando de Confins, em Minas Gerais, onde a gente teve informação agora com a Bruna Vale, tem também impacto em Porto Alegre, em Fortaleza, no aeroporto de Brasília, no Rio de Janeiro, Santos Dumont e também o Galeão. Em São Paulo, são 3 os aeroportos afetados, Viracopos em Campinas, Guarulhos e também o aeroporto de Congonhas. Aí o Hudson é nosso ouvinte e nos manda aqui mensagem com uma foto, inclusive. Ele é 27, é do Espírito Santo, né, o código. Mas ele está em Congonhas, né? Ele diz, sou o Hudson, estou falando de Congonhas, e ele manda foto aqui com a imagem daquela tela onde há a previsão dos voos, tá vendo? E é impressionante, porque na tela, a sequência de voos que aparece aqui diz cancelado, cancelado, atraso, atraso, cancelado, cancelado, cancelado. É uma sequência impressionante da quantidade de voos aqui. Ele tirou essa foto às 7h10, que é o que marcava na tela aqui, o que dizia. E aí ele fala aqui, olha, vários voos cancelados nesta manhã, alguns com aqueles atrasos provocados exatamente pela paralisação, né? E aí ele diz, os passageiros que estão perdendo conexão estão sendo reposicionados para outros voos direto ao longo do dia, né? Então o pessoal que tinha voo agora de manhã está sendo realocado para outros voos ao longo do dia, muitos deles partindo de Guarulhos e muita indefinição por aqui, diz ele. Muitos passageiros que dormiram no aeroporto e tentam algum espaço sobrando nas aeronaves disponíveis, o que é uma tremenda de uma sacanagem, né? Porque as pessoas não podem, ficar sem informação. As companhias aéreas têm o dever de serem transparentes, de darem assistência a esses passageiros, e a assistência começa por informação, previsão, alguma coisa do tipo. E a depender da quantidade de horas atrasadas, tem de dar aquela assistência que envolve comida, água. Eu tô vendo aqui a outra imagem que ele acabou de mandar pra gente, né? Deram aqui, ó, um copinho d'água e um biscoitinho para consolar, porque de fato isso aqui só consola, não atende e não é assistência que se dê a nenhum passageiro. Sandro Badaró tá aqui no estúdio, vai falar mais sobre essa paralisação. Diga lá, Sandro. Sheila, é importante esse destaque dos ouvintes e a divergência com a informação oficial que a gente recebe de alguns aeroportos. Por exemplo, você citou o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, há pouco chegou da assessoria de imprensa apenas um voo atrasado no aeroporto de Guarulhos, realidade bem diferente do que a gente tem visto dos ouvintes. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a gente tem, nesse momento, ainda não há um balanço oficial, por volta das 6h30 da manhã não tinha grandes impactos, mas vai aumentando agora. Por exemplo, alguns voos com destino ao aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a ponte aérea, né, mais movimentada do país. Nesse momento você vai no painel, né, oficial da Infraero, voo cancelado, procure a companhia aérea, atraso mínimo de 30 minutos, então alguns voos impactados já devido a esse terceiro dia de paralisação dos aeronautas, né, que são os pilotos, comissários, e nos 2 primeiros dias de paralisação, só em Congonhas, tá? 182 voos atrasaram e 64 foram cancelados. Reforçando o número. 2 dias, uma paralisação que acontece
por 2 horas, né? Pelo menos essa é a afirmação da categoria. Congonhas teve 182 voos atrasados, 64 foram cancelados e nesse momento não há nenhuma perspectiva de fim desse movimento por parte dos aeronautas. Não há um acordo com as empresas aéreas. A Justiça do Trabalho tentou uma mediação que não foi aceita pela categoria. Então, agora a promessa é que esse protesto vai continuar pelos próximos dias. A gente está numa semana que já tem uma movimentação importante nos aeroportos e a semana que vem é muito maior, né? Porque muita gente acaba passando o Natal em casa, passa com a família e viaja no Ano Novo. E semana que vem a gente tem o Ano Novo justamente no final de semana, então a gente deve ter um gargalo ali no fim da semana, muita gente não vai conseguir viajar antes, então ali talvez por volta de quarta, quinta, sexta, a movimentação seja muito maior. A gente está voltando, claro, a entrar em contato com as companhias aéreas, Justiça do Trabalho, mas reforço, até o momento, nenhuma previsão de fim dessa paralisação que tem sido diária. Estamos no 3º dia, sempre das 6 da manhã às 8 horas da manhã, afetando aeroportos de todo o país. É isso, não houve acordo até aqui, né, entre o sindicato da categoria e as companhias aéreas, então a manifestação, a paralisação está mantida. Tem ouvinte participando aqui, falando o seguinte: eu moro do ladinho de Congonhas, moro bem perto, só agora ouvi um avião decolar. Tem uns 5 minutos, mas desde as 6 horas da manhã, a abertura do aeroporto, nada, viu? E aí, mais um ouvinte participa, mandando foto pra gente, é o Eduardo Cohen. Cineasta? Eduardo Cohen, nossa, nome, né? Nome bonito, artista, né? O Eduardo mandou foto pra cá, do telão de Congonhas também, e aí mostra. Voo de São Paulo-Brasília, é isso? Não, partida pra Brasília, é isso. Das 6 da manhã, cancelado. Belo Horizonte de 6h15, cancelado. Salvador de 6h30, cancelado. Pra Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 6h40. Problemas meteorológicos, então com atraso. Que mais? Brasília, 6h50, cancelado. BH, cancelado, das 7 da manhã. Santos Dumont, das 7, cancelado. Minha nossa, gente. Que mais? Santos Dumont, de 7h30, cancelado. Estou falando de Gol, Azul e Latam. São as que aparecem por aqui. Santos Dumont, cancelado de 7h30. Mais um, Goiânia. Esse aqui de Goiânia, 7h40. Com uma estimativa, mas não tem ainda uma confirmação. A gente vai direto agora a Congonhas, porque o Lucas Josino está por lá desde cedinho e tem atualização pra gente ao vivo. Como é que tá a situação por aí, hein, Josino? Você tá ali do lado de fora, né, que é onde as pessoas fazem o check-in, fazem o deslocamento, antes de passarem ali para a área, de fato, de embarque, de passarem pelo raio-x e então se dirigirem até os locais dos portões, né, de acesso aos seus aviões. Como é que tá a situação aí? E também depois que as pessoas passam pela área de raio-x, pelas informações que você tem. Bom dia. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você, para a Ellen, para os nossos ouvintes. Sem dúvida alguma, hoje é o pior dos dias dessa greve. Desde segunda-feira, a gente não tinha visto tanta gente aguardando para conseguir pegar um avião, tantos funcionários aqui no saguão também sem trabalhar e tantos voos cancelados. Vocês acabaram de falar, o ouvinte mandou uma foto, eu estou de olho aqui no painel, olha, eu já conto 2, 5, 6, 7, 8 voos cancelados nessa manhã de quarta-feira e pelo menos 5 atrasados, aqueles 2 por causas meteorológicas e outros com atrasos também de pelo menos 1 hora. Nos outros dias, tanto na segunda quanto na terça, a gente não via tantos cancelamentos e atrasos no telão nesse horário. Deve durar em 2 horas, começa às 6 da manhã e acaba às 8. Mas aquele efeito cascata faz com que os voos atrasados aconteçam mais tarde, ali por volta do meio-dia, 1 da tarde, mais voos atrasados, mas hoje não, começou um pouco mais cedo. É claro que o céu de São Paulo hoje está bem nublado, são muitas nuvens, isso atrapalha também o sistema de aviões, de decolagem e de partidas, alguns voos atrasados por causa disso também, mas muitos cancelados já nessa manhã de quarta-feira. Alguns fiscais do Procon estão por aqui tentando conversar com os passageiros, falta muita informação. O Sandro acabou de falar o que as pessoas têm que fazer. Vamos repetir para os nossos ouvintes. Você que vai pegar um voo hoje, que está atrasado, se você tiver com 1 hora de atraso, pelo menos o voo tiver 1 hora atrasado, a companhia aérea precisa dar um suporte de comunicação para você. Você pode ter uma ligação, uma internet de graça. 2 horas de atraso, a companhia aérea já tem que te dar uma alimentação, comida e bebida. E 4 horas, hospedagem. Isso é direito do passageiro. E os fiscais do Procon que estão aqui nos disseram que estão aqui justamente para garantir tudo isso.
Além disso, Polícia Militar também está por aqui. Eu vi 4 soldados da PM no interior do saguão aqui do aeroporto de Congonhas, mas eles estão um pouco afastados. E todo mundo que passa olha para os funcionários que estão aqui parados com algumas placas na mão. Salários compatíveis com a nossa responsabilidade. Valorizem nossa dedicação à empresa. Quando der 8 horas, eles voltam ao trabalho. Mas mesmo assim, muita gente ainda aguardando para conseguir pegar um avião. Vários cancelamentos, vários atrasos. Parece que começa a ser uma manhã de caos no transporte de aviões aqui no aeroporto de Congonhas. Sheila e Eren. Valeu, Josino. Obrigada pelas suas informações. Vou liberar aqui o Josino, porque tem participação em outros veículos aqui do grupo, mas o Josino volta logo mais trazendo informação para a gente, assim como a nossa equipe espalhada por todo o país acompanha a situação nos seus aeroportos, não é? Junto aos ouvintes ou na presença mesmo ali nos saguões, nos portões, enfim. Hoje, aparentemente, o pior dos 3 dias, né? Pelo que a gente está vendo e pelo que a gente está recebendo de mensagens dos nossos ouvintes, Ellen. Eu estou entrando aqui no site da Infraero, porque agora sim, como a gente tem aeroportos, né, que são de gestão privatizada, você tem que entrar em portais diferentes. Mas eu entrei aqui no site da Infraero e fui olhar Congonhas, nesse momento que é onde está o Josino. Chegadas. Agora, neste momento, a gente tem, no mínimo, 7 voos agora que têm atrasos de até 2 horas ou estão cancelados. Chegadas, e só chegadas. Aí você vai pra partida, a gente tem mais problemas agora ali que estão ou cancelados. Nossa, aí partida tá danada a coisa aqui. Aí cancelamento pra caramba e atrasos de pelo menos 1 hora, fora os cancelamentos. Então tá muito difícil. E aí é o que nós estávamos conversando aqui, né, com o Sandro aqui. Porque muita gente trabalhou segunda, trabalhou terça, vai chegando perto do final de semana, o pessoal vai dar aquela estendida, né? Quarta começa já a sair o pessoal. Então parece realmente o pior dos 3 dias até aqui. Hoje começou a ficar a situação mais difícil desses 3 dias que a gente vem acompanhando. E é isso, né? Final de ano, muita gente também, semana que vem, a gente tende a ver uma situação mais crítica se isso não se resolver. Exatamente. Antes, se não se resolver antes. Exatamente. Já já a gente fala mais sobre esse assunto aqui na Band News FM. Temos destaques internacionais, Ellen? Temos sim um destaque bastante importante, porque o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai fazer sua primeira viagem internacional desde o início da guerra com a Rússia, né? Ele vai aos Estados Unidos. Thiago Muniz traz a informação pra gente. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontra hoje em Washington com o colega dos Estados Unidos, Joe Biden. Depois de comparecer à Casa Branca, o líder europeu deve fazer um discurso ao Congresso no Capitólio. Os americanos são, de longe, os maiores fornecedores de ajuda financeira e armamentista para a Ucrânia. Esta é a primeira viagem internacional de Zelensky desde o início da guerra com a Rússia, há 300 dias. Congresso do Peru aprova a antecipação das eleições gerais para abril de 2024, após a tentativa de golpe do ex-presidente Pedro Castillo. O projeto também determina que a atual governante, a Dina Boluarte, entregue o cargo em julho do mesmo ano. Inicialmente, a proposta previa a realização do processo eleitoral já em 2023, mas foi vetado pelos deputados peruanos. A antecipação das eleições é uma das demandas das manifestações que acontecem no Peru desde o começo do mês. Segundo autoridades locais, já são mais de 20 mortos nesses protestos. Quase 5 milhões de argentinos vão às ruas de Buenos Aires para comemorar o 3º título da seleção na Copa do Mundo com a delegação. O trio elétrico com jogadores e comissão técnica, que a princípio iria até o Obelisco, teve que ter a rota alterada para a Avenida 25 de Maio, mas após órgãos de segurança ali impedirem o avanço do carro aberto, os jogadores saudaram os torcedores de cima, a bordo de 3 helicópteros. Cara, quanta gente. Sheila, eu tava acompanhando a programação da BBC Internacional, porque era o principal destaque da BBC Internacional, e eu tava curiosa para saber como é que, né, a imprensa do mundo tava retratando isso. Era o principal destaque. A repórter deles não pôde ficar acompanhando o carro. Ela não pôde, ela teve que ir para a periferia de Buenos Aires porque não pegava o celular. Não tinha como entrar de lá, não tinha sinal como entrar de lá. E aí ela dizia assim, eu perdi o ônibus, não tinha como acompanhar, era uma coisa impressionante aquilo. E aí durante as comemorações, o torcedor Hélio Maisares parecia não estar acreditando na festa que foi feita nas ruas da capital. Ele falou aqui conosco, vamos ouvir a fala dele.
Hay gente durmiendo en el piso de la joda para después levantarse y seguir de joda. Esto es impresionante, de verdad es impresionante. Mirá todo eso, mirá todo lo que está pintado de la celeste y blanca. Venir por la ruta, venir por toda la autopista y que toda la gente está alentando a Argentina. No, es muy impresionante, de verdad. No, es único la manera de llorar. Ya me lloré todo hoy a la mañana, ayer, antes de ayer. Já não posso chorar mais, é incrível, não? É impressionante, né? Que inveja. Cara, é. É a minha única... Mas é impressionante a quantidade de gente. A gente tá vendo ali, pra quem está na nossa live do YouTube, a gente tá vendo ali toda a enorme concentração de pessoas, né? Numa das principais avenidas. Tem o ônibus aberto na parte de cima, onde estão esses jogadores, onde estão os jogadores da seleção argentina sendo recepcionados pelo público. E aí tem um momento que esse ônibus, ele passa por debaixo de uma ponte. E no alto da ponte, tem um viaduto, boa. E no alto desse viaduto também tem uma enorme concentração de pessoas. O que acontece? As pessoas tentam começar a se jogar do alto do viaduto em direção ao ônibus, na tentativa de chegar mais próximo ali dos jogadores, só pode ser isso. Só que tem uma cena muito, muito preocupante, assim, né? Porque tem gente se jogando ali e que acaba não caindo dentro do ônibus, cai do lado de fora. Então, certamente, gente que acabou se machucando ali. Caramba, que perigo, gente. Mas, no mais, foi uma baita de uma festa, né? E não podia ser diferente. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Milton Neves em férias, mas tem informação aqui com Maurício Ferreira. Quarta colocada na Copa do Mundo, a seleção marroquina é recepcionada com festa de campeã nas ruas de Rabat. Ontem, no retorno da delegação ao país, a capital foi tomada pelos torcedores no desembarque da equipe comandada por Walid Regragui. Os marroquinos levaram uma seleção africana pela primeira vez à semifinal de uma Copa do Mundo e, apesar das derrotas para a França e depois para a Croácia na disputa do terceiro lugar, deixaram o torneio com uma campanha histórica. Os jogadores desfilaram pelas ruas de Rabat em carro aberto.